Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas, uma parceria entre o Jornal Público e o IPRI. Eu sou o António Saraiva Lima e tenho aqui ao meu lado, como de costume, o investigador Carlos Gaspar. Neste programa recebemos com muito gosto Luís Tomé, professor, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa. Também já cá esteve no Diplomatas. Luís, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Estamos a gravar na tarde de quarta-feira, dia 20 de maio. Neste episódio vamos focar o nosso olhar em Pequim, na China. Vamos tentar perceber o que saiu da cimeira da semana passada entre Donald Trump e Xi Jinping. Vamos também dar conta da visita desta quarta-feira de Vladimir Putin à capital chinesa e refletir sobre o que une e o que separa estes dois encontros de alto nível. No final do programa iremos comentar o último capítulo da utilização da base das lajes pelos Estados Unidos. Isto depois de Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, ter dito que Portugal autorizou o uso da base militar nos Açores no âmbito dos ataques ao Irão, antes sequer de ter sido informado sobre o assunto. E antes de começarmos a nossa conversa, deixem-me só informar os nossos ouvintes que a jornalista Teresa de Sousa regressa na próxima semana ao Diplomatas. Começando então por Donald Trump, esteve na semana passada em Pequim para uma visita de 3 dias, para além de ter aproveitado a viagem para argumentar que se a China tem um salão de baile, os Estados Unidos também têm de ter. O presidente americano diz que teve conversas muito bem sucedidas com o seu homólogo chinês. Os dois presidentes deram o pontapé de saída para a criação de 2 novas instituições concebidas para otimizar as relações económicas bilaterais, um Conselho de Comércio e um Conselho de Investimento. O comunicado da Casa Branca diz que ambos os líderes concordaram que o Irão não pode ter uma arma nuclear, defenderam a reabertura do Estreito de Hormuz e confirmaram o objetivo partilhado de desnuclearizar a Coreia do Norte. Apesar de o comunicado chinês não fazer referência a estes acordos, a administração Trump diz que a China vai comprar 200 aviões Boeing e vai investir pelo menos 17 mil milhões de dólares por ano em produtos agrícolas americanos. Luís, a visita correu bem a Trump? Eu acho que correu razoavelmente bem a ambos e dentro das expectativas que tinham sido criadas para esta cimeira, porque o que nós vimos foi uma coreografia retratando a contenção estratégica de ambas as superpotências e, portanto, dos dois presidentes. Vimos uma tentativa de estabilizar as relações entre os dois países e eu não diria que houve um claro beneficiário maior do que o outro. Mas salientaria, aliás, estava precisamente a dizer isso agora, que aquilo que é a versão descritiva de cada uma das partes não é totalmente coincidente em alguns aspectos. Certo. Se nós formos ver o readout do lado da Casa Branca e o lado chinês, não são coincidentes. Mas, aparentemente, isso não causou problemas de maior a nenhuma das partes. O aspecto, para mim, mais importante, aliás, há um duplo aspecto que eu salientaria deste encontro. Primeiro, nitidamente, Xi Jinping fez aquilo que vulgarmente não faz perante um presidente dos Estados Unidos, foi tentar condicionar a narrativa do presidente Trump sobre Taiwan. Certo. Nitidamente, não só faz referência à armadilha de Tucídides, mas definiu claramente as linhas vermelhas e acentuou que, para além da questão de Taiwan ser a mais importante da relação bilateral, pode levar ao conflito. Isso dito assim, portanto, um presidente dos Estados Unidos é bastante taxativo. É verdade que quando nós formos ver o readout americano, as coisas são colocadas de uma forma, mas nem sequer há uma referência a Taiwan. Pois, mas quando ele faz a primeira entrevista à Fox News a seguir, certamente que aquela entrevista foi do agrado de Xi Jinping e o que nós vimos foi os mídias estatais associados ao Partido Comunista da China a replicarem exatamente, dizendo que aquilo tinha sido uma grande bufetada nas ambições independentistas do presidente de Taiwan. Por outro lado, o segundo aspecto é aquilo que se temia, que é, porventura, um presidente americano a tentar ganhos económicos imediatos, sacrificando ganhos estratégicos de segurança em particular de longo prazo. Isso não se verificou. Há aqui essa contenção do lado do presidente dos Estados Unidos. Agora, se é verdade que é positivo não haver escalada, há estabilidade, há contenção estratégica, nenhuma das grandes divergências estruturais entre os Estados Unidos e a China, ou nenhuma das questões mais globais em que poderiam ter uma articulação mais produtiva, nada disso ficou resolvido, nada disso teve avanços significativos, e refiro-me em concreto, seja
à guerra no Médio Oriente, seja, por exemplo, à guerra na Ucrânia. E isso era expectável ou não? Não havia grande expectativa sobre isso. Agora, nós vemos o presidente Trump a dizer que o próprio presidente chinês se ofereceu, no fundo, para levar Teherão a um acordo de paz, no fundo, quase que indiciando nos termos que os americanos queriam. Nós, do lado chinês, o que vimos depois, o descritivo, é a China a referir que esta guerra nunca deveria ter começado, que se deve manter o perfil diplomático e chegar a uma paz o mais urgentemente possível, salvaguardando as preocupações de segurança de todas as partes. Portanto, não há nenhuma referência a portagens, não há nenhuma referência à desnuclearização do Irão. Portanto, lá estão as tais diferenças de tom daquilo que terá sido dito. Agora há uma longa conversa entre os dois, de 2 horas, que não sabemos exatamente o conteúdo. Não há nada que transpire disso, nem os próprios tradutores. Podemos especular um pouco agora, mais do que publicamente, certamente, isso é uma das questões que Putin vai procurar saber em primeira mão de Xi Jinping. Carlos, pode obviamente comentar esta intervenção do Luís e dizer o que é que destaca dessa cimeira, mas eu voltava aqui... Desde logo, se fosse interromper, o Financial Times julga saber o que é que se passou na conversa entre os dois, e na primeira página da edição de hoje diz que Xi disse a Trump, nem mais nem menos, que Putin se vai arrepender da sua guerra na Ucrânia, o que é enorme, estraga completamente. Desmentiram todos, uns desmentidos já feitos com certeza, mas o Financial Times não publica uma coisa dessas sem ter, publica também que já desmentiram, mas o Financial Times não publica uma coisa dessas sem ter uma fonte, 2 fontes internas no entourage do presidente dos Estados Unidos, pelo menos. E, portanto, as coisas que estão a correr mal desse ponto de vista. A conversa pode ter sido mais interessante do que foram as conversas do passado, designadamente entre o presidente Xi Jinping e o presidente Joe Biden. Eu ia lhe perguntar ia recuperar aqui a questão de Taiwan, porque Xi Jinping disse que se as questões relacionadas com a ilha, que o governo chinês reivindica como uma província, forem mal geridas, os 2 países podem colidir ou confrontar-se, colocando toda a relação Estados Unidos-China numa situação extremamente perigosa. Obviamente, já aqui referimos que o comunicado da Casa Branca não faz qualquer referência a Taiwan. Pergunto-lhe se Xi ganhou pontos nesta questão e se o Carlos ficou surpreendido que ele tenha falado de maneira tão clara. Porque normalmente as questões de Taiwan não costumam, mesmo que sejam discutidas, não costumam ser trazidas cá para fora. Exato, é inédito, neste caso o Presidente da República Popular da China, fazer um aviso público ao Presidente dos Estados Unidos no início de uma série de encontros de alto nível. A questão de Taiwan costuma ser, é obrigatório em todos os encontros com a República Popular da China. Esse tema é levantado de uma maneira mais firme ou menos firme, mas é obrigatório, é um tema obrigatório. A outra parte, neste caso os Estados Unidos, ou não faz nenhum comentário ou reitera a sua posição. E é assim há 40 anos. As únicas tomadas de posição sobre Taiwan públicas do lado dos Estados Unidos são os comunicados conjuntos, que foram publicados desde 1972, e, adicionalmente, as garantias que os Estados Unidos deram a Taiwan na sequência do 3º e último comunicado, já do tempo do presidente Reagan. E justamente os termos desse último comunicado, do 3º comunicado, parecem ter sido postos em causa porque o presidente Trump se referiu à venda de armas a Taiwan como uma questão que podia ser negociada com a parte chinesa. Ora, isso contradiz claramente as garantias que os Estados Unidos dão a Taiwan depois do 3º comunicado e são uma atitude sem... O presidente dos Estados Unidos disse mesmo que ainda não tinha decidido se ia libertar a última e provavelmente a maior venda de armas a Taiwan ou não. Portanto, é a benefício de inventário. Ao mesmo tempo que há este sinal que prejudica a capacidade de dissuasão dos Estados Unidos na questão central das relações bilaterais, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que, também de uma maneira muito incisiva, que atacar Taiwan seria
um erro catastrófico da China. De certa maneira, é ele que nivela, que dá uma resposta ao presidente chinês. O presidente Trump, numa das suas múltiplas declarações entre duas portas nos aviões, disse que o presidente chinês tinha perguntado o que é que ele faria perante uma situação em que a China avançasse para Taiwan e que ele teria respondido que essa é uma questão sobre a qual ele não falava. Mas eu lembro que ele em outubro ou em novembro também disse, depois de ter encontrado com Xi Jinping na Coreia do Sul, também disse que tinha recebido garantias de que enquanto ele for presidente a China não vai atacar Taiwan. Exatamente. Esta é ligeiramente diferente. A fórmula desta visita diz que os Estados Unidos mantêm a célebre estratégia de ambiguidade, em que não dizem justamente o que é que os Estados Unidos farão perante um ataque da China a Taiwan. Falou-se demais de Taiwan, isso vulnerabiliza a posição de Taiwan em relação à República Popular da China, estimula a República Popular da China a avançar dentro das suas estratégias de coerção sobre Taiwan e, nesse sentido, efetivamente, pode pôr em causa o quadro de segurança, o quadro mínimo de estabilidade nos Estreitos da Formosa, que é crucial para não apenas manter as relações, a coexistência nas relações entre os Estados Unidos e a República Popular da China, mas para evitar uma terceira guerra, depois da Ucrânia, depois do Irão, uma terceira guerra. Se me permite só acrescentar aqui um aspecto ainda sobre Taiwan e na mudança da estratégia dos Estados Unidos de Trump II face à primeira administração Trump e até Biden. Porque nós tínhamos o Trump a assumir a questão de Taiwan como uma questão decisiva para manter a supremacia dos Estados Unidos e, portanto, custasse dissuasão máxima em relação a uma eventual agressão do lado chinês. Essa dissuasão máxima foi levada ainda mais por Biden, quando por várias vezes, perguntado por jornalistas, ele disse que sim, se a China usasse a força, os Estados Unidos reagiriam pela força e até foi dito na altura que ele estava a abandonar a ambiguidade estratégica para esta dissuasão máxima. Normalmente era corrigido depois pela Casa Branca. Depois, para voltar. Aqui, neste caso, esta nova estratégia, a prioridade dos Estados Unidos em relação à China é evitar a guerra e não é da dissuasão máxima, é a dissuasão suficiente. Certo. E é por isso que o condicionamento que Xi Jinping faz, em primeiro lugar, a Donald Trump, é para evitar que Donald Trump autorize a tal venda de 14 mil milhões de dólares de armas a Taiwan. E eu acho que politicamente é muito complicado para Xi Jinping ir à visita oficial aos Estados Unidos se, entretanto, neste espaço de tempo, esse pacote for aprovado, não é? Donald Trump aprovar esse pacote. Ainda por cima, porque o que nós vimos como reações não é só de algum alarme dos independentistas e do presidente lá em Taiwan, mas é o Kuomintang, que está na oposição agora em Taiwan, a tentar capitalizar estas afirmações ambíguas, sim, de Donald Trump nas suas entrevistas. Portanto, Xi Jinping joga com isso, mas é uma afirmação muito forte para início de encontro com o presidente dos Estados Unidos e aqui há algum condicionalismo. Veremos se a dissuasão é suficiente ou não e as repercussões políticas que terá também dentro de Taiwan, porque estamos a falar de uma democracia e estas coisas podem ter consequências, como é evidente. Mas o presidente chinês quer muito ir à Casa Branca e até deu umas sementes de roseiras ao presidente Trump. Vamos ver se também dá ao presidente Putin, embora aparentemente não haja jardins de rosas no Kremlin, pelo menos da última vez que eu fui ver isso não estava lá nada, e portanto vai lá em setembro ver se as rosas estão a crescer. Muito bem, vamos então falar sobre Putin, porque uma semana depois de o presidente americano ter estado em Pequim, esta quarta-feira é a vez do presidente russo estar neste momento a ser recebido por Xi Jinping. É a 8ª vez que Putin e Xi se reúnem pessoalmente desde a invasão russa da Ucrânia em 2022. No passado, os dois líderes descreveram a sua amizade sem limites como uma parceria estrategicamente mais significativa do mundo atual. Desta vez deixaram um alerta contra as potências coloniais, dizem que querem um regresso à lei da selva, criticaram abertamente o projeto balístico Cúpula Dourada dos Estados Unidos e o Kremlin anunciou um acordo sobre o gasoduto Power of Siberia 2. Luís, pergunto-lhe se o facto deste encontro acontecer dias depois de Trump ter estado na China, se tem algum significado especial. Não pode deixar de ter, pelo menos na nossa análise, não podemos desligar esta 25ª visita do presidente Putin
à China, do facto de acontecer imediatamente a seguir à visita do presidente Trump, e foi a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos, também Trump... Os russos dizem que é coincidência. Pois, claro, é coincidência, foi ser avisado no dia seguinte a Trump sair, mas nós não podemos desligar uma coisa da outra. É evidente que Putin tem alguma preocupação em, por um lado, saber exatamente aquilo que poderão ter sido concessões e, eventualmente, negociações de Xi Jinping com Donald Trump. Portanto, quer saber junto de Xi Jinping. Putin também teve sempre a preocupação, depois de um telefonema ou do encontro que teve com Trump no Alasca, de imediatamente reportar a Xi Jinping. E Xi Jinping sabe que a relação hoje não é entre iguais, enquanto que a relação com o Presidente dos Estados Unidos é uma relação de pares. Na verdade, há uma grande desigualdade nesta chamada parceria ou amizade sem limites entre a Rússia e a China. E desde a guerra na Ucrânia cada vez mais, não é? Cada vez mais. Mas Xi Jinping tem sempre o cuidado de tratar Vladimir Putin como um par. Como um igual. Tem todo o interesse em manter o regime de Putin, em manter a estabilidade na Rússia. Estamos a falar de um país que fazem fronteiras mais de 4.300 km. Agora, estes 20 acordos que foram assinados, para além da tal declaração conjunta, na verdade, parecem não ter grande conteúdo. A comitiva foi grande, a da Rússia para a China. Claro que estamos a falar muito cerimonial, porque são os tais 30 anos da parceria estratégica e dos 25 anos do Tratado de Boa Vizinhança. Mas eu acho que o que sobressai é a afirmação, mais uma vez, dos dois países e dos dois dirigentes, da relação muito sólida, que é impossível neste momento procurar romper, dadas as afinidades e os interesses estratégicos e relações pessoais entre os dois, mas... Eles tratam-se publicamente por querido amigo, não é? Há essa relação pessoal que têm Putin os dois. E Xi. Putin e Xi. Não ao contrário. Não sabemos depois o que será, porque historicamente eu acho que as divergências, como no passado, acabarão por voltar ao vir de cima. Mas conjunturalmente e até a um prazo dilatado, têm muitos interesses comuns e, portanto, Xi Jinping gosta de mostrar que todos os caminhos vão dar a Pequim e ao imperador Xi, mas a relação de rivalidade e de par que tem com os Estados Unidos e com o presidente Putin não é a mesma coisa, nem a forma como ele olha a Rússia. Depois, Putin enfatiza, mas não é a primeira vez, em sucessivos acordos, a finalização do The Power of Siberia 2, mas o lado chinês continua sem ceder naquilo que parece ser o ponto principal da discórdia. Estamos a falar de um novo gasoduto que atravessa a Mongólia de mais de 2.600 km, que acrescenta 50 mil milhões de metros cúbicos de gás da Rússia diretamente para a China, mas há uma questão de preço e... Se, por um lado, eu acho que a China começa a ter algum cuidado para não tornar a China demasiado dependente da energia da Rússia, 50% mais ou menos das exportações de energia da Rússia têm como cliente a China, eu acho que os dirigentes chineses também começam a ter algum cuidado para não tornar a Rússia ainda mais dependente da República Popular da China. Têm algum cuidado? Por exemplo, muitos estudos indicam que cerca de 90% das importações de tecnologia duplo uso, daquilo que é objeto de sanção ocidental à Rússia, vem da China. E, portanto, entre a China não querer ficar mais dependente da Rússia do ponto de vista energético e não querer ter uma Rússia ainda mais dependente para não começar a criar ainda mais antagonismos que os há, não em Putin, mas em alguma entourage russa, eu acho que isto é mais para mostrar ao mundo a solidez desta amizade de aço, como se chamaram no ano passado, e mostrar uma frente unida contra o rival dos Estados Unidos e contra o Ocidente, sempre em nome do Sul global e da democracia e das relações internacionais, do que de conteúdo muito mais cheio, à semelhança do que aconteceu em encontros anteriores. Carlos, nós na semana passada discutíamos aqui este aparente ou não estado de fragilidade política ou diplomática de Putin, isto depois das celebrações modestas do dia da vitória em Moscovo e de alguma falta de trunfos na Ucrânia para apresentar, ou de vitórias na Ucrânia para apresentar. Como o Luís aqui referiu, é cada vez mais notório que Xi e a China são o parceiro mais poderoso desta amizade. Pergunto-lhe se a visita a Pequim, de Putin a Pequim, não reforça essa sua fragilidade, ou seja, não sublinha aqui esta ideia de subserviência. De uma posição em que a Rússia é o irmão mais novo e não o irmão mais velho na relação com a China, para usar uma expressão que era usada no tempo de Mao Tse-tung para definir as relações com a União Soviética de Stalin. Há uma inversão de posições e justamente a República Popular da China, quando recebe
primeiro o Presidente dos Estados Unidos, depois o Presidente da Rússia, com 4 dias de intervalo, quer sublinhar isso do ponto de vista diplomático. De certa maneira, a China está a fazer aquilo que os Estados Unidos fizeram em 72, quando Nixon vai a Pequim ver Mao Tse-tung, a seguir vai a Moscou ver Brezhnev. Aqui, ainda mais, são os tributários que vêm a Pequim prostrar-se perante o novo imperador. Portanto, há aqui, de facto, um excesso de... não só um excesso de confiança, como um excesso de zelo, que é muito típico das diplomacias totalitárias, se é que essa coisa pode existir. Há uma euforia rara entre os comentadores da imprensa do Partido Comunista da China, que explicam que isto nunca aconteceu. Isto nunca aconteceu. O presidente da China, qualquer presidente, receber num dia o presidente dos Estados Unidos e no outro dia o presidente da Rússia, os mais excitados até dizem, e vem depois do presidente francês e do primeiro-ministro britânico e mais uma data deles. Portanto, há aqui uma mise-en-scène absolutamente fiérica, que é rara. Essa sim, é rara na imprensa chinesa. É uma mise-en-scène da multipolaridade sinocêntrica, que é uma coisa que não existe nem vai existir. Não sei se o Presidente dos Estados Unidos sabe isso ou não, ou se lhe interessa se quer saber isso ou não. Da parte da Rússia, isso é muito importante. E pela primeira vez, e não é, como disse o Luís, a primeira vez que o Presidente Putin vai à China, mas desta vez fez coincidir os dias da sua visita com a realização de exercícios militares nucleares, para explicar que nesse domínio, efetivamente, não há paridade, porque a Rússia tem 10 vezes mais armas nucleares do que a China. E isso é um sinal de que está perfeitamente consciente de que não existe apenas uma percepção, mas uma situação real em que a parte chinesa tem as melhores cartas e ele, sobretudo, tendo em vista a situação na Ucrânia e o desastre da parada do 9 de maio, efetivamente chega a Pequim numa situação que não é invejável. Em todo o caso, é interessante notar que a insistência do presidente Xi Jinping sobre a necessidade de terminar as hostilidades no Golfo Pérsico e o facto de ele dizer isso ao presidente russo e de insistir também que o Estreito de Hormuz tem que estar aberto, porque efetivamente, enquanto a guerra no Golfo Pérsico continuar, a negociação entre Pequim e Moscou sobre o preço do petróleo do Power of Siberia 2, do novo oleoduto, é desfavorável à posição chinesa. Nós nunca sabemos qual é o resultado dessas, não é? No passado nunca soubemos qual é que era o preço efetivo a que a China pagava o petróleo russo, mas nesse domínio, pelo menos nesse domínio, talvez não seja assim tão irrelevante, a parte russa tinha uma pequena vantagem. Muito bem, vamos falar agora sobre a última polémica relacionada com a base das Lajes. Em declarações à Fox News, Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, elogiou a cooperação entre Portugal e os Estados Unidos, referindo-se à utilização da base militar nos Açores para os ataques ao Irão. Rubio disse, e estou a citar, há países na NATO que nos foram muito úteis, destaco apenas um, Portugal. Eles disseram sim, antes mesmo de lhes dizermos qual era o assunto. Perante as críticas e os pedidos de explicações do PS, que denuncia uma humilhação à escala planetária, entre outros partidos, à esquerda principalmente, os ministros Paulo Rangel e Nuno Melo afirmam que as palavras de Rubio sobre o uso das lajes não devem ser interpretadas literalmente, asseguram que o pedido a Portugal para a utilização das lajes só foi feito já depois do ataque ao Irão. Eu pedi-vos um comentário aos dois, não tenho propriamente uma pergunta, talvez aqui uma reflexão, até porque temos falado sobre isto aqui no Diplomatas, que é independentemente de nós concordarmos ou não se o governo devia ou não devia ter permitido o uso das lajes, parece-me que este último capítulo reforça esta ideia de alguma falta de transparência das autoridades portuguesas sobre este tema. Luís? Sim, a primeira nota é bom lembrar, Marco Rubio tem estado aqui num exercício muito complicado que é para justificar para europeus a retirada anunciada de 5 mil militares da Alemanha, depois a não ida de militares americanos e de sistemas que estavam previstos para a Polónia
e está muito naquela linha também de dizer que há uns aliados que são mais aliados do que outros, porque há uns aliados que, na verdade, não se comportam enquanto tal. Mas esse tipo de afirmação de Marco Rubio não deveria ter sido utilizado para manobras políticas caseiras. E, em particular, a forma como politicamente a questão foi colocada desde logo por alguns elementos, e pelo próprio secretário-geral do Partido Socialista, acaba por colocar uma certa coesão que foi sempre existindo em matérias cruciais de política externa e da Aliança Atlântica. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que não é muito avisado para a posição de Portugal, seja no quadro da União Europeia, no quadro da Europa-NATO e até na própria relação transatlântica, os dois partidos históricos da democracia portuguesa e que são os principais responsáveis pela condução da política externa nacional, virem a público por tentativas de ganhos políticos terem esta divergência. Agora, também é claro que quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que estava tudo esclarecido, manifestamente não está tudo completamente esclarecido, tanto que ele próprio se disponibilizou para ir à Assembleia da República dar esclarecimentos adicionais. A minha expectativa é que este assunto não alimente mais divisões internas e mais aproveitamentos políticos internos, porque no contexto atual a última coisa que nós precisamos é de clivagens, como acontece noutros países, profundas ou aprofundadas em matéria de política externa e de sensibilidade como é as leis e a relação transatlântica. Carlos, concorda? Concordo. A frase do secretário de Estado norte-americano é, para usar uma fórmula canónica, um fait divers. E, portanto, devia ser tratado como um fait divers. É verdade que os Estados Unidos têm tido muitos problemas com o acesso às suas bases, não apenas nos países europeus, mas também nos países árabes e, designadamente, nos países do Golfo Pérsico. A vida não é fácil nestas alturas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros faz bem em desvalorizar. Efetivamente, talvez não tenha sido uma humilhação à escala planetária. É uma fórmula... As palavras de Eurico Brilhante Dias. É uma fórmula... Também denota aqui uma certa euforia, que não é uma coisa que não liga bem com a linguagem diplomática. As divisões existem. As divisões existem. Portugal está numa fase em que, não por sua iniciativa, mas porque o sistema internacional está a mudar, tem que rever em profundidade a sua política externa. Nós estamos no fim de um ciclo multilateral e o multilateralismo foi sacralizado na política portuguesa, na política da maior parte dos países europeus, e agora nós estamos a entrar, já entramos num ciclo em que as relações bilaterais justamente têm uma importância cada vez maior e inclusivamente dentro da própria União Europeia. Portanto, a política externa portuguesa está em reconstrução e não há um consenso entre os principais partidos moderados. Mas essas divisões são entre partidos ou também dentro dos próprios partidos e dentro do próprio aparelho de Estado e militar? São divisões que atravessam todas as elites de política externa, quer nos aparelhos do Estado, no corpo dos diplomatas portugueses ou dos militares portugueses, como entre os partidos e dentro dos partidos. Aliás, é manifesto que no Partido Socialista houve imediatamente reações contraditórias em relação a esta questão menor. Mas, à parte desta questão menor, que aliás, a benefício do novo espírito da relevância das relações bilaterais, devia provocar um convite imediato e público do Ministro dos Negócios Estrangeiros português para o Secretário de Estado norte-americano vir a Lisboa, como fez Kissinger depois de uma situação semelhante em outubro de 1973, na guerra do Yom Kippur. Se as coisas são assim, então vamos reforçar publicamente o nível das relações bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos e tentar começar efetivamente a refazer a política externa portuguesa. Meus caros, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa participação. Mais uma excelente conversa sobre a política internacional. Um agradecimento especial ao Luís Tomé. E claro, aos nossos ouvintes, não se esqueçam de que podem enviar perguntas e sugestões de temas para debate aqui no Diplomatas. Só têm de enviar um e-mail para antonio.lima@public.pt ou para podcast@public.pt e nós voltamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá! O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI.
Instituto Português de Relações Internacionais.